Alô, amigos. Agora a nossa conversa é séria. Nesta altura, não se pode mais fechar os olhos. Essa história de golpe, 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 a contagem regressiva já começou. Se existiam algumas dúvidas sobre o projeto golpista do presidente Bolsonaro, foram desfeitas com sua decisão inequívoca de provocar uma crise institucional, nós estamos numa crise, ao desafiar o Supremo Tribunal Federal, concedendo perdão a um delinquente, o deputado federal Daniel Silveira, que não é ninguém, mas que provocou uma crise no país. Mesmo antes de ser divulgada a sua condenação a 8 anos e 9 meses de prisão. Ou seja, ele quer dar o perdão antes de o sujeito ser formalmente condenado. Perdão, indulto ou graça. Daí o Lula, que não falava nada, de repente ele fala: é uma graça. Não, é uma piada. Vamos ver. A graça concedida pelo presidente Bolsonaro. Uma graça. A decisão foi elaborada no Planalto ao chegar ao presidente a informação de que o ministro bonzinho, o terrivelmente evangélico André Mendonça, não iria pedir vista do processo e assim impedir o julgamento do parlamentar delinquente. A informação só não dizia que Mendonça iria também votar pela condenação de Daniel Silveira, embora propondo uma pena mais leve. Mas não interessa, a partir do momento que ele disse que condenava, o Daniel Silveira estava frito. Ora, para Bolsonaro, que se vangloriava de ter já 20% no Supremo Tribunal Federal, ou seja, 2 ministros, ele se referia a esses 2 ministros em termos percentuais. Eu tenho um 10%, eu tenho o outro 20%. E que esperava chegar a 50% depois de reeleito, no bem ou mal, como ele quer. A insubmissão do seu pupilo, o André Mendonça era o pupilo, o queridinho do Bolsonaro, foi uma bofetada que ele considerou uma traição e chegou à conclusão de que, pelos meios legais, nunca chegará a ter uma corte, Suprema Corte, um Supremo Tribunal Federal, controlado por ele, como aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos. A partir da divulgação da quase unanimidade na condenação de Silveira, 10-1, né? Esse Silveira, esse sim, um fiel servidor de Bolsonaro e também golpista, Bolsonaro, ainda com as bochechas quentes da bofetada que o André Mendonça lhe deu, quis revidar logo a seguir, mesmo que para isso precisasse passar por cima da Constituição. Vamos falar que a verdade, o Bolsonaro está pouco ligando para a Constituição e para qualquer coisa. Com a pressa, não sabendo temperar e modular sua raiva, praticou o que se poderia chamar de perdão por antecipação. Mas isso é uma falha jurídica que invalida legalmente o ato. Você só pode perdoar alguém a partir do momento que ele foi condenado. Se a pessoa não foi condenada, está perdoando do quê? Se não existe uma culpa formada. E marcada com uma condenação. Exceto
se diante dos dentes e da fúria do presidente, o Supremo Tribunal amarelar e recuar como Chamberlain diante de Hitler. Comentou ironicamente o blog Náufrago da Utopia, um blog lá do Celso Lungaretti, um resistente à ditadura militar, diante do comentário da jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, de que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal pensam em retomar o diálogo com Bolsonaro, em lugar de se isolar ou então de se entrincheirar e dar tempo ao tempo, esperar o fim de todos os prazos no processo contra o delinquente Daniel Silveira. Ou seja, ou ainda transferir ao Tribunal Superior Eleitoral a questão da inelegibilidade do parlamentar, porque ele, na condenação que o Supremo Tribunal fez, ele perde o mandato de deputado. Então essa questão passa a ser uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral e a Câmara dos Deputados a decisão sobre a sua perda de mandato. Porque na decisão ele também deveria perder o mandato. Mas o Supremo Tribunal Federal, talvez assustado com os dentes do Bolsonaro, decida deixar isso com a Câmara dos Deputados para resolver. A crise tomou maior corpo depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ter feito uma análise da situação brasileira num encontro virtual. O momento não era o melhor para fazer isso, mas ele estava concedendo uma palestra virtual para uma universidade alemã, coisa longe, Brazil Summit Europe. Ele não pensava, jamais imaginou que isso aí ia virar público e dar o rolo que está dando. Nisso que ele falou, uma frase desagradou aos militares, a de que as Forças Armadas estão sendo orientadas para colocar em dúvida a fiabilidade do processo eleitoral brasileiro. Ao externar as constantes citações de Bolsonaro sobre fraudes nas eleições decorrentes do voto eletrônico, fraudes que nunca aconteceram. Inclusive, o Bolsonaro foi eleito, me parece, 8 vezes, e foi deputado, e depois foi eleito presidente. Nunca houve fraude. E ele reclama do quê? Mas ele não reclama, é um golpe. O ministro indiretamente alertou quanto à razão pela qual o presidente Bolsonaro poderá provocar e desencadear uma crise institucional. No caso, que é evidente no momento, de uma derrota nas eleições. Bolsonaro não aceitará essa derrota e vai botar a culpa, ninguém, no voto eletrônico. Não falou nomeadamente, o ministro Barroso não falou nomeadamente, claramente, em golpe, mas no que considerou como uma tragédia para a democracia brasileira. Barroso citou momentos graves, nos quais já se pediu o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo Tribunal Federal, com a participação do próprio presidente Bolsonaro. Você se lembra muito bem lá do 7 de setembro, quando iria se tentar, mas não se conseguiu, o golpe contra o Supremo Tribunal Federal, onde se esperava jogar aquele povo contra o Supremo Tribunal, mas ninguém se mexeu. Felizmente. Barroso externou também sua preocupação com a politização das Forças Armadas, colocando em risco a democracia, mas acentuou que nessas 3 décadas, depois do retorno à democracia, depois da ditadura militar, 3 décadas, as Forças Armadas têm demonstrado um comportamento exemplar. Mas lembrou
que Bolsonaro foi expurgando do governo, coisa antes jamais ocorrida, os profissionais militares respeitadores da Constituição, como Santos Cruz, Maynard Santa Rosa e Fernando Azevedo. O clima acabou ficando tenso quando o ministro da Defesa, o atual ministro da Defesa, general Paulo Sérgio de Oliveira, escutou o que disse o Barroso e considerou irresponsável e ofensa grave as afirmações de que as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o sistema eleitoral. O momento não é dos melhores para a imagem dura das Forças Armadas. Imagem dura depois do escândalo das compras de Viagra e próteses penianas. Parece que, perceberam, Nessa altura está evidente a intenção do presidente Bolsonaro de rejeitar uma derrota nas urnas em outubro e suas recentes declarações de que possui um exército civil armado já haviam mostrado suas intenções golpistas. Os apelos feitos por Bolsonaro há alguns meses para que seus seguidores comprassem armas em lugar de feijão, sem se esquecer do símbolo da arminha, agora é L, mas aqui antes era arminha. Na campanha eleitoral de 2018, reforçam a atual desconfiança de que tente recorrer às milícias e aos seus seguidores mais fanáticos armados no caso de derrota. Mesmo porque, caso as Forças Armadas não garantam o resultado das urnas, alegando fraudes porque são votos eletrônicos, a oposição a Bolsonaro não se preparou para enfrentar um golpe. Ninguém está preparado para enfrentar milícias e exército se houver um golpe. A hipótese remota de uma guerra civil no Brasil depois de um golpe só pode ser imaginada no caso dos seguidores bolsonaristas, dizem também bolsonarentos, desejarem usar as armas contra o presidente eleito e assim serem impedidos e forem impedidos pelas Forças Armadas em nome da legalidade e do respeito à Constituição. Nesse caso, sim, a coisa pode ficar feia. Mas é preciso que o Exército diga, não, o voto, o resultado das urnas tem que ser respeitado. Não havendo oposição legal ao desrespeito do resultado das urnas em outubro, por Bolsonaro, seus seguidores, em número muito maior do que Donald Trump na invasão e no ataque ao Capitólio, poderão criar o caos em Brasília e em outras cidades. Vejam bem, isso é muito importante, hein? Uma aprovação do perdão concedido por Bolsonaro e consequente inocentização do deputado delinquente Daniel Silveira, um dos principais instigadores de ataques contra o STF e seus ministros lá no STF, corresponderá a uma autorização expressa, corresponderá a uma carta branca para que Daniel Silveira concretize os atos pelos quais foi condenado. Daí, não é como diz a Jovem Pan, que são palavras, que são ameaças. Daí serão fatos. E a condenação feita a Daniel Silveira simplesmente tenta evitar que esses fatos
se concretizem. Não vamos esperar, né, meu caro amigo da Jovem Pan, que haja os fatos, os atos, para depois condenar. A contagem regressiva para o golpe já começou e a deputada Carla Zambelli, que também quer reforçar o caos com uma contribuição de anistia para todos os bolsonaristas bandidos e violentos e delinquentes, como o Roberto Jefferson e Alan dos Santos, que está até refugiado, por enquanto, nos Estados Unidos. Se essa proposta da Carla Zambelli passa, se essa proposta é aprovada, ele pode vir dos Estados Unidos para fazer arruaça no Brasil. Não se trata de um delírio falar que pode haver golpe no Brasil. Já não existem mais dúvidas. E é esse o objetivo de Bolsonaro, se não for reeleito. Se você concorda, ou se você não concorda, coloque em comentário a esse respeito. Vá ali no canto direito e se inscreva nesse canal. Um grande abraço.